Sejam bem-vindos, amantes da literatura, a mais uma expedição aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje, vamos mergulhar fundo na vida e obra de John Bunyan, Isso. mas com um toque diferente. Que legal. Vocês conhecem o Peregrino, certo? Claro, é uma obra-prima. A obra-prima. Mas a nossa aventura de hoje vai além da alegoria. Preparem-se porque vamos desbravar Jornada para o Inferno. Uma biografia menos conhecida de Bunyan que nos revela um lado obscuro da sociedade inglesa do século XVI. É um mergulho profundo na alma humana, um alerta contra os períodos do pecado e da hipocrisia. Sim. E para nos guiar nessa jornada, temos a presença de um especialista na obra de Bunyan Olá! e no contexto histórico da época. Mas antes de começarmos aquele recadinho básico, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos mergulhos literários. Isso. E, claro, compartilhem esse episódio com seus amigos. E não esqueçam de deixar sugestões de livros nos comentários. A sua participação é fundamental para o Fé em Letras continuar crescendo. Com certeza. E aí, preparados para desandar os mistérios de Jornada para o Inferno? Vamos lá. A obra é realmente fascinante. Enquanto o Peregrino nos apresenta uma jornada de esperança e redenção, Jornada para o Inferno nos leva a um confronto direto com a realidade do pecado e suas consequências. É como se Bunyan estivesse nos mostrando o outro lado da moeda, a face obscura da alma humana. Eu como olha para o abismo, não é? É. E a obra já começa nos impactando com a juventude turbulenta de Bunyan. Ele descreve a sua própria depravação de uma forma tão visceral Nossa. que chega a ser desconcertante. Jogos de azar, vícios, uma busca incessante por provar a doçura de todo tipo de transgressão. É de arrepiar. O que o levava a essa busca desenfreada pelo pecado? Será que o contexto da época influenciava de alguma forma? Com certeza. A Inglaterra do século XVII vivia um período de intensas mudanças sociais e religiosas. O puritanismo, com sua rígida moral e ênfase na pureza doutrinária, exercia forte influência na sociedade. Imagine a pressão sobre um jovem como Bunyan, que se via dividido entre os apelos do mundo e as expectativas da fé. Essa dualidade certamente contribuiu para sua busca por experiências extremas, por provar de tudo. Faz sentido. É como se ele estivesse tentando encontrar um escape para as pressões da época, buscando refúgio em prazeres momentâneos. Mas me intriga essa confissão de querer se encher de pecado. O que ele queria dizer com isso? Seria apenas uma expressão figurada ou havia algo mais profundo ali? A linguagem de Bunyan é sempre muito rica em metáforas e simbolismos. Mas nesse caso, acredito que ele estivesse expressando um desejo de romper com as normas, de desafiar os limites impostos pela sociedade e pela religião. É como se ele quisesse experimentar a liberdade, mesmo que fosse a liberdade do pecado. Uma liberdade ilusória no fim das contas. E essa busca desenfreada o levou a um bico sem saída, certo? Ele se viu preso em um ciclo de vícios e culpas sem conseguir encontrar paz interior. Exatamente. Mas em meio a esse turbilhão de pecado e angústia, algo extraordinário acontece na vida de Bunyan. Ele encontra a fé. E essa transformação não ocorre de forma repentina, mas gradual, marcada por um legalismo rigoroso no início, que aos poucos evolui para uma profunda necessidade de regeneração. Interessante. Essa mudança gradual me lembra a jornada do cristão e o peregrino, que também passa por diversas etapas, obstáculos e desafios até alcançar a salvação. Será que Bunyan se inspirou em sua própria experiência para escrever a alegoria? É bem provável. A vida de Bunyan se confunde com sua obra de uma maneira fascinante, e essa transformação espiritual que ele vivenciou se reflete na figura do evangelista, tanto em O Peregrino quanto na vida real de Bunyan. E quem seria esse evangelista na vida real? Você mencionou que ele teve um papel crucial na conversão de Bunyan. Em Jornada para o Inferno, encontramos a história de um homem chamado Sr. Gifford, pastor de uma igreja batista em Bedford. Ele foi o mentor espiritual de Bunyan, aquele que o guiou pelos caminhos da fé, assim como o evangelista faz com o cristão e o peregrino. É mais uma evidência de como a vida e a obra de Bunyan se entrelaçam de forma singular. É como se a própria realidade estivesse alimentando sua escrita. E essa influência se estende também a outras figuras. Li em algum lugar que algumas mulheres piedosas também tiveram um papel importante na jornada espiritual de Bunyan. Sim, algumas mulheres tiveram um papel fundamental na vida de Bunyan, principalmente em sua juventude. Em uma época em que a participação feminina na vida religiosa era muitas vezes silenciada, essas mulheres desafiaram os padrões e se tornaram exemplos de fé e coragem para Bunyan. Que incrível! E como era a relação de Bunyan com essas mulheres? Ele as via como mentoras espirituais, como amigas ou talvez como figuras maternas que o guiavam em meio às suas dúvidas e angústias. A obra não detalha a natureza exata dessas relações. Mas o que fica evidente é a profunda admiração de Bunyan por essas mulheres, que o inspiraram a questionar suas crenças e a buscar uma experiência mais profunda com Deus. É inspirador ver como Bunyan se deixou influenciar por diferentes pessoas em sua busca pela fé.
E essa fé inabalável o sustentou nos momentos mais difíceis, principalmente durante os longos anos que passou na prisão. 12 anos, se não me engano. Exatamente, 12 anos. Um período sombrio na vida de Bunyan, mas que se tornou paradoxalmente um período de grande produção literária. Foi na prisão que ele escreveu O Peregrino, obra que o imortalizou, e vários outros tratados que inspiram e edificam cristãos até os dias de hoje. É impressionante como a diversidade pode impulsionar a criatividade. É como se a privação da liberdade física tivesse libertado sua mente para criar mundos e personagens que transcendem no tempo e o espaço. Mas o que motivava a escrever na prisão seria uma forma de escape da realidade, uma maneira de encontrar sentido em meio ao sofrimento. Acredito que a escrita, para Bunyan, era mais que um escape, era uma missão, um chamado divino. Ele se via como um instrumento de Deus para levar esperança e consolo aos seus leitores, para despertar as suas consciências para a realidade do pecado e a necessidade de redenção. E essa mensagem se torna ainda mais poderosa quando consideramos o contexto da obra que estamos analisando hoje, Jornada para o Inferno. Essa biografia nos apresenta a figura do Sr. Mal, um personagem que representa a depravação moral e espiritual da época. O Sr. Mal é a antítese do cristão de O Peregrino. Ele personifica a hipocrisia, a avareza, a crueldade, a mentira, a fraude, o adultério, a blasfêmia, enfim, todos os vícios que Bunyan tanto condenava. É como se ele estivesse nos mostrando o caminho que não devemos seguir, o destino daqueles que se entregam ao pecado. Um alerta, um espelho para que possamos enxergar as consequências de nossas escolhas. E Bunyan não economiza detalhes na descrição dos pecados do Sr. Mal. É como se ele quisesse nos chocar, nos fazer confrontar a feiura do pecado sem nenhum filtro. É uma estratégia narrativa interessante. Ao descrever os pecados do Sr. Mal de forma tão crua e realista, Bunyan nos leva a questionar nossos próprios valores, nossos comportamentos. Ele nos coloca frente a frente com a realidade do pecado, sem romantizações, sem eufemismos. É como um soco no estômago, que nos tira da zona de conforto e nos faz repensar nossas atitudes. Mas o que mais me intriga é a hipocrisia do Sr. Mal. Ele se apresenta como um homem impiedoso, frequenta a igreja, faz doações, mas por trás dessa máscara de religiosidade se esconde um ser egoísta, manipulador, capaz de usar a fé para seus próprios interesses. A hipocrisia é um dos temas centrais de Jornada para o Inferno. Bunyan a denuncia de forma implacável, mostrando como ela pode se infiltrar nos corações mais insuspeitos, corroendo a fé e destruindo vidas. O Sr. Mal é o exemplo máximo dessa hipocrisia, um lobo em pele de cordeiro que usa a religião como instrumento de poder e manipulação. E essa farsa tem consequências devastadoras, não é? A esposa do Sr. Mal sofre profundamente com a decepção e a traição. Seus filhos crescem sob a influência negativa do pai e a própria vida do Sr. Mal se torna uma espiral de pecado e decadência moral. Exatamente. A hipocrisia do Sr. Mal contamina todos ao seu redor, criando um ciclo vicioso de dor e destruição. Bunyan nos mostra, de forma implacável, como a falta de integridade, a avareza e o apego ao pecado podem corromper a alma e destruir vidas. E o final da história do Sr. Mal é de arrepiar. Ele morre sem arrependimento, cercado de sinais de sua condenação eterna. É um final impactante que nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas e a buscar um caminho de arrependimento e fé genuína. Mas antes de explorarmos a morte do Sr. Mal, que tal darmos uma pausa para respirar e voltarmos a esse ponto crucial na próxima parte do nosso mergulho? Ótima ideia. A morte do Sr. Mal é um capítulo à parte, cheio de detalhes perturbadores e reflexões profundas que merecem uma análise mais detalhada. Então, pessoal, fiquem ligados. Na próxima parte do nosso mergulho em Jornada para o Inferno, vamos explorar o desfecho trágico do Sr. Mal e as lições que podemos extrair dessa história. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho em Jornada para o Inferno. Da última vez, a gente estava falando sobre a hipocrisia do Sr. Mal e como as ações dele afetavam todos ao redor. Sim, é verdade. Agora, vamos explorar mais a fundo a representação de Bunyan sobre os pecados cometidos pelo Sr. Mal. Você pode nos guiar um pouco mais por esse labirinto moral. Claro, com certeza. A lista de pecados do Sr. Mal é extensa e Bunyan nos descreve com detalhes vívidos e perturbadores. Ele não se limita apenas a nomear os pecados, mas os contextualiza com exemplos da época e passagens bíblicas, como se quisesse mostrar como eles se manifestam na vida real e as consequências que trazem. É verdade, e essa riqueza de detalhes serve para algo muito importante. Bunyan não quer apenas chocar o leitor com a crueza do pecado, mas fazê-lo refletir sobre a sua própria natureza, sobre as tentações que o cercam e as escolhas que faz. É como se ele estivesse nos dizendo, olhe para o Sr. Mal e veja se você não encontra traços dele em si mesmo. Essa é uma das coisas que mais me fascinam na aula de Bunyan. A capacidade de nos fazer olhar para dentro e confrontar nossas próprias sombras. Exato. E um dos pecados que mais me chamou a atenção foi a mentira. Bunyan descreve esse mal como um mentiroso compulsivo desde a infância.
As mentiras, para ele, eram como uma teia que o prendia cada vez mais num ciclo de enganos e falsidades. Se torna uma espécie de vício, não é? A cada nova mentira, o Sr. Mal precisa inventar outras para sustentar a primeira, e assim vai se afundando cada vez mais em um poço de falsidade. Me lembro de uma passagem que ele rouba dinheiro do próprio pai. Nossa! E depois inventa uma história mirabolante para encobrir o crime. E o mais impressionante é que, mesmo sendo repreendido e alertado sobre a gravidade de seus atos, o Sr. Mal continua mentindo e roubando. Ele parece ter perdido a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. É como se a mentira tivesse se tornado parte da sua natureza, como se ele já não conseguisse mais viver sem ela. E essa cegueira moral o leva a cometer outros pecados, como a blasfêmia. Bunyan descreve o Sr. Mal como alguém que amaldiçoava a Deus, a si mesmo, a seus familiares, a tudo e a todos. A blasfêmia, para Bunyan, era o ápice da rebeldia humana, uma afronta direta à majestade divina. E ele relata casos reais de pessoas que foram punidas por Deus por causa de suas blasfêmias. Meu Deus. Como se quisesse mostrar que Deus não tolera esse tipo de afronta. É como se ele estivesse dizendo, cuidado com suas palavras, pois elas têm poder. Mas voltando ao Sr. Mal, além da blasfêmia, ele também se entregava a embriaguez, gastando todo o seu dinheiro em bebidas e se comportando de forma animalesca. A embriaguez para Bunyan era um vício que degradava o homem e o afastava de Deus. Ele acreditava que a bebida em excesso entorpece a alma e impede o indivíduo de discernir entre o bem e o mal, tornando vulnerável a todo tipo de pecado. E naquela época, embriaguez era um problema social grave, não é? Era. Imagine o impacto na vida familiar, nos relacionamentos, na própria saúde das pessoas. Bunyan provavelmente estava refletindo essa realidade em sua obra. Com certeza. E além da embriaguez, o adultério também ocupa um lugar de destaque na lista de pecados do Sr. Mal. Ele trai a confiança de sua esposa repetidamente, sem demonstrar qualquer remorso ou arrependimento. E Bunyan descreve as consequências do adultério de forma bastante realista, mencionando doenças venéreas como a sífilis, que eram comuns na época. Além da dor, da vergonha e do sofrimento que esse pecado causa aos envolvidos. Para Bunyan, o adultério era uma violação grave dos mandamentos de Deus e uma afronta à santidade do casamento. Era um pecado que destruía famílias, corroía a confiança e deixava marcas profundas na alma. E a lista continua. A fraude também é um pecado recorrente na vida do Sr. Mal. Ele usa pesos e medidas falsos para enganar seus clientes. Que absurdo. Falsifica documentos, declara falência fraudulenta. Enfim, ele usa de toda a sua astúcia para enriquecer ilicitamente. Para Bunyan, a fraude era uma forma de roubo disfarçada, um ato de se aproveitar da boa-fé do próximo para obter vantagem devida. Ele a compara à serpente do Jardim do Éden, que seduziu Eva com falsas promessas. Interessante essa comparação. Assim como a serpente enganou Eva com suas palavras, o Sr. Mal engana seus clientes com suas ações, com suas falsas aparências. Ele é um mestre da manipulação, lobo em pele de cordeiro. E, por fim, temos o orgulho, o pecado que, para Bunyan, era a raiz de todos os outros. Sim. O Sr. Mal se considerava superior aos outros, se vestia de forma extravagante, falava de forma arrogante e menosprezava aqueles que considerava inferiores. O orgulho cegava para sua própria condição pecaminosa, né? Ele se achava autossuficiente, independente de Deus. E isso impedia de enxergar a necessidade de arrependimento e mudança. Exato. E o orgulho, para Bunyan, leva à ruína. Ele usa exemplos bíblicos, como a história da Torre de Babel, para mostrar como o orgulho pode levar à queda e à destruição. É impressionante como Bunyan consegue, através da figura do Sr. Mal, traçar um retrato tão completo da depravação humana. Mas será que ele tinha algum objetivo específico ao descrever os pecados do Sr. Mal com tantos detalhes? O que ele queria que seus leitores aprendessem com essa história? Acho que Bunyan tinha vários objetivos ao escrever Jornada para o Inferno. Ele queria alertar seus leitores sobre os perigos do pecado, mostrar as consequências da hipocrisia e da falta de arrependimento e, acima de tudo, conduzi-los a um caminho de fé genuína e transformação interior. É um chamado à autorreflexão, ao exame de consciência. Ele nos convida a olhar para a vida do Sr. Mal e nos perguntar: onde eu estou errando? Quais são as áreas da minha vida que precisam ser transformadas pela graça de Deus? E essa jornada de transformação começa com o reconhecimento dos nossos próprios pecados, com a confissão de nossa necessidade de Deus. Mas e o Sr. Mal, ele teve a chance de se redimir. Em algum momento ele demonstrou arrependimento ou desejo de mudar. Essa é uma pergunta interessante. Vamos explorar a resposta na próxima parte do nosso mergulho. Vamos analisar o desfecho da história do Sr. Mal, sua morte, e o que ela nos ensina sobre a importância do arrependimento e do perdão. Fiquem ligados, pessoal. A história do Sr. Mal está longe de terminar e ainda temos muito a desvendar sobre os mistérios de Jornada para o Inferno.
E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima! E aqui estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho em Jornada para o Inferno. Na última parte, a gente ficou com a pergunta no ar. Será que o Sr. Mal se arrependeu? Ele teve a chance de mudar o rumo da sua história. A resposta, infelizmente, é não. Bunyan nos apresenta um final bastante perturbador para o Sr. Mal, que morre sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento ou remorso. É verdade. Ele se agarra à sua máscara de autossuficiência até o último suspiro, como se estivesse tentando enganar a si mesmo. E a morte, né? Sobre a realidade da situação. É de partir o coração. Imagine a angústia de morrer sem ter feito as pazes com Deus, sem ter reconhecido seus erros e buscado perdão. Eu lembro de uma passagem em que o Sr. Mal, já doente, prefere a companhia dos seus velhos amigos, que o incentivavam no pecado, do que dos cristãos que o visitavam com a intenção de orientá-lo e confortá-lo. É como se ele estivesse fugindo da verdade, se recusando a confrontar a realidade da sua condição espiritual. Ele se agarra à sua vida de pecado até o último momento, mesmo quando tudo desmorona ao seu redor. Ah, que triste fim. E Bunyan descreve a morte do Sr. Mal com detalhes bastante vívidos, mostrando o seu sofrimento físico e, principalmente, o seu tormento espiritual. Ele agoniza por dias, atormentado pelos seus pecados e pela certeza da condenação eterna. Essa descrição detalhada da morte do Sr. Mal serve como um alerta para todos nós. O homem nos mostra que a morte não é um fim em si mesma, mas uma passagem para a eternidade. Sim. E a forma como vivemos nesta vida determina o nosso destino na próxima. É uma mensagem poderosa que nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas e prioridades. Mas Bunyan não se limita a descrever a morte do Sr. Mal. Ele também relata a morte trágica de um dos irmãos do Sr. Mal que cometeu suicídio. O suicídio, para Bunyan, era o ato extremo de desespero, a negação da esperança e da misericórdia de Deus. E a descrição da morte desse irmão é chocante. Nossa! Nossa, quão terrível é a escolha de tirar a própria vida. É como se Bunyan estivesse nos mostrando o quão longe o ser humano pode chegar quando se afasta de Deus, quando se entrega ao desespero e à falta de esperança. É verdade. Mas, em contraste com essas mortes trágicas, Bunyan também nos apresenta a morte serena e esperançosa da primeira esposa do Sr. Mal. Exatamente. Ela, mesmo tendo vivido em um ambiente tão hostil à sua fé, se manteve firme em suas convicções e encontrou paz em Deus, mesmo em meio às provações. Sua morte é um testemunho do poder da fé e da graça de Deus, mostrando que mesmo em meio às adversidades, podemos encontrar esperança e consolo em Cristo. Uma mensagem de esperança para todos nós. Mas voltando ao Sr. Mal, qual a lição principal que podemos extrair da história dele? A história do Sr. Mal é um chamado ao arrependimento, a busca por uma vida de fé genuína e de compromisso com Deus. Bunyan nos mostra que o caminho do pecado leva à destruição. Mas o caminho da justiça, da verdade e do amor nos conduz à vida eterna. É uma mensagem atemporal, que se aplica a todas as gerações. A gente vive num mundo que nos bombardeia com tentações, com falsas promessas de felicidade e com a ilusão de que podemos viver sem Deus. Mas a obra de Bunyan nos lembra que a verdadeira felicidade se encontra em Deus, na busca pela santidade, na prática do amor ao próximo e na esperança da vida eterna. E a história do Sr. Mal nos ensina também sobre a importância do perdão. A primeira esposa do Sr. Mal, mesmo tendo sido profundamente ferida por ele, o perdoou e intercedeu por sua alma. O perdão, como vemos nessa história, liberta o ofendido do peso do ressentimento e abre caminho para a cura e a reconciliação. É uma lição poderosa e que a gente possa, ao meditar na história do Sr. Mal, fazer escolhas sábias, buscar a Deus de todo o nosso coração e viver de forma que, ao chegarmos ao fim da nossa jornada, a gente possa contemplar a face de Deus com alegria e gratidão. É isso aí. E que a história do Sr. Mal nos inspire a viver de forma mais intencional, a valorizar as coisas eternas e a buscar a Deus em cada passo que dermos. E para você que nos acompanhou nesse mergulho profundo na obra de John Bunyan, fica o desafio. Qual será o legado que você deixará para o mundo? Que sua vida seja um testemunho do amor, da graça e da verdade de Deus. Esperamos que vocês tenham apreciado essa análise de Jornada para o Inferno. E não se esqueçam, curtam o vídeo, comentem, compartilhem esse episódio com seus amigos e se inscrevam no canal para não perder nenhum dos nossos mergulhos literários. Até a próxima e que Deus abençoe a sua jornada.